Um almoço que poderia selar a paz entre Congresso e governo foi cancelado, estendendo esse processo de crise. O encontro, que contaria com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, líderes do governo e ministros de Estado, não aconteceu por uma alegada falta de compatibilidade de agendas. Além de discutir a relação entre executivo e legislativo, essa reunião também seria utilizada para viabilizar a aprovação de propostas como a volta do DPVAT. O próprio presidente Lula está sendo aconselhado por aliados a agendar uma conversa com Pacheco para acalmar os ânimos e tentar evitar novas derrotas para o governo. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, o que pode explicar essa escalada de tensões e a dificuldade do governo em manter uma boa relação com o Congresso Nacional? Porque o que se viu até agora foi uma série de episódios de reveses e derrotas para o governo federal. Você acha que a questão de judicializar, terceiro turno, muitos falam que o governo não estaria cumprindo com a palavra, especialmente no que tange o projeto da desoneração, isso tende a perpetuar uma relação que já não vem muito bem? Essa tensão ela é interessante, né? Especialmente para o Congresso. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em enxergar o interesse nacional em primeiro lugar nessa relação. No fundo, o que cada um quer, sobretudo esse ano, que é um ano eleitoral, né? A gente vai ter as eleições municipais acontecendo em outubro. O que cada um quer é se fortalecer do ponto de vista político. O próprio presidente do Senado tem planos de ser candidato ao governo de Minas e precisa sair fortalecido dessas eleições municipais. Então, eu vejo esses encontros e desencontros, vejo essa temperatura que sobe e desce, vejo o encontro do presidente da República com o presidente da Câmara, que é um encontro sigiloso, que a gente sabe que aconteceu, mas eles não revelam que conversaram, uma coisa assim inaceitável para dois representantes eleitos pelo povo brasileiro. E por isso eu vou formando essa minha percepção, essa minha impressão de que os motivos reais não são nobres e são bastante diferentes das versões oficiais que a gente acaba ouvindo. Há um desequilíbrio entre os poderes no Brasil, isso é muito claro e muito óbvio. Há uma interferência entre os poderes na atuação que cabe a cada um. Então, é o legislativo executando o orçamento, é o judiciário legislando, é o executivo completamente perdido, tentando garantir o seu poder, e aí fica tudo muito desorganizado. Como não existe uma base sólida do governo para que possa executar algum tipo de plano para o Brasil, algum plano conhecido para o Brasil, do que é diferente dessas questões simplórias que são colocadas, eu acho muito difícil a gente mapear o que está por trás disso tudo com precisão. O que eu acho que vai acontecer? Essas tensões permanecerão. À medida que interesses pessoais forem atendidos, elas vão arrefecer. E no momento seguinte, a temperatura volta a subir. Relação desgastada entre os poderes executivo e legislativo. Agora, Mota, o que mais pegou nessa relação? Isso vai muito além da, talvez, um problema de articulação de Alexandre Padilha, né? Acho que o seu microfone deve estar fechado, eu acredito. Perdão. Eu vejo o Brasil num movimento muito crítico, né? Eu vejo três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, uma interferência cada vez maior do Estado na vida privada e na iniciativa privada. Então, parece que tudo tem que ser tocado pelo Estado. Segundo, uma insegurança jurídica cada vez maior, de forma que a gente nunca sabe quando o Estado virá cobrar alguma dívida retroativa, quando o Estado vem tirar alguma coisa de nós porque essa terra não é sua, quando o Estado vem nos censurar porque a gente está falando fake news, ou coisa pior. E o terceiro movimento que está acontecendo diante dos nossos olhos é uma centralização também cada vez maior no controle da máquina do Estado na mão de poucas pessoas. Tá? Foi criado no Brasil, está sendo criada uma elite burocrática autoritária e blindada, como eu acho que talvez não exista nenhuma outra no mundo.
Um exemplo que nós vamos ver agora em breve é da reforma tributária, na criação daquele conselho que vai administrar o imposto, com poderes incontestáveis. Vai ter o exercício absoluto do poder econômico na 8ª economia do mundo. Isso não significa um risco apenas para a federação. Isso significa também um risco para a democracia. São esses 3 movimentos que estão ameaçando o Brasil como nação. E o Congresso Nacional precisa acordar para isso. Zé Maria, na nossa manchete, nós iniciamos essa discussão com o seguinte questionamento: aliados estariam aconselhando o presidente Lula a recuar nesse embate que a gente tem acompanhado nas últimas semanas com o Congresso Nacional, entre Poder Executivo e Legislativo Federal. Quais são as chances do presidente Lula mudar as peças no tabuleiro e, pelo menos, muitos entenderem como um recuo? Eu soube que o presidente Lula chamou lá no gabinete dele para uma conversa os ministros políticos ali, chamados ministros da casa, né? Rui Costa, de Casa Civil, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta. E a conversa ali era exatamente sobre isso. É que há uma ideia do governo de parar com essas brigas desnecessárias e não aumentar tanto assim os flancos de guerra. Ninguém sustenta várias frentes de guerra ao mesmo tempo. E o governo vem perdendo em todas, quer dizer, comprar uma briga perdida, né? Esta era a conversa. A avaliação no Congresso é de que as relações entre governo e Congresso Nacional chegaram a um ponto perigoso de inflexão, ou seja, o impasse. Impasse porque o Congresso quer ver aplicada a lei aprovada pelo plenário. Essa é a defesa do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, presidente do Senado. Surpreendeu o governo a dureza, a firmeza com que o Rodrigo Pacheco falou contra o governo. No dia seguinte, Alexandre Padilha disse que era normal que o governo perca a votação na Câmara, perca a votação no Senado, não faça tanta resistência assim. Não houve uma defesa do governo contra a lei, os líderes não degladiaram ali no plenário como tradicional, e depois vá fazer o 3º turno, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí a frase dita pelo presidente do Senado, ao ministro Alexandre Padilha: olha, vocês estão judicializando um assunto tradicionalmente do Congresso, ou seja, da política. E é uma sobrevivência de Rodrigo Pacheco ao fazer essa defesa. E quando ele entende que é uma sobrevivência política, significa que o governo vai ficar isolado nessa tentativa de isolar o Congresso. Porque se unir ao judiciário a esse ponto é tentar isolar o Congresso na sua função mais básica, que é votar lei, votar emenda à Constituição e assim por diante. Sabe também que esta reunião entre o presidente Lula e o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, o presidente da Câmara, não foi uma reunião tranquila, e que foi uma reunião dura, uma conversa dura ali, onde o Arthur Lira não cedeu em nenhum ponto, né? Então, há dificuldades e eu fiquei muito preocupado hoje quando me falaram: olha, as relações estão num nível quase de inflexão quando não dá para voltar mais, né? E, tradicionalmente, um caminho assim vai para o impasse, quando um poder não aceita a atuação de outro, que é o Executivo não aceitando o poder de decisão do Senado e da Câmara, que decidiram votar a continuidade da desoneração. Olha, eu particularmente acho que essa história de desoneração, essa história de PES, essas ajudas, eu acho que esses setores têm que andar com as próprias pernas e seguir em frente. Sim, eu acho, mas perder e não assumir que perdeu em política é uma situação grave e esquisita até, né? Pois é, inclusive, viu, Zé Maria, o Senado prorrogou o benefício ao setor de eventos ao custo de 15 bilhões de reais até 2026. Informação aqui na Jovem Pan News. A gente vai ficar de olho nessas tratativas entre Executivo e Poder Legislativo. Qualquer novidade, a gente volta a discutir ainda nesta edição.